quem está fora da sala só consegue nos ouvir e ver a apresentação. Para fazer as perguntas, precisa perguntar pelo chat, né? Então, pelo chat, nós a gente tem acesso aqui, então as perguntas para o professor Alexandre podem. Desculpem que a minha gata passou aqui na frente. O professor Alexandre vai responder no final. Então, vocês podem nos mandar, tem um lugarzinho, tem uma mãozinha ali no canto esquerdo, então vocês clicam ali e mandam a pergunta e depois eu transmito para o professor Alexandre no final. Quem está dentro da sala pode fazer a pergunta pelo chat diretamente, tá? Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Lia, que é a nossa reitora de pós-graduação. Bom dia, Lia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero agradecer a presença de todos vocês e falar que essa é uma série, né, como a professora Marimélia falou, de webinários sobre a pandemia Covid-19, em que a nossa ideia é que a gente possa compartilhar as informações, dados de pesquisa, discussões e até sugestões para manter a nossa universidade dentro dessa ambiente de pesquisa e de divulgação. Quero agradecer ao professor Alexandre, que vai ser apresentado daqui a pouquinho pela professora Marimélia, e essa é uma iniciativa não só da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, como também da Reitoria, que nos solicitou essa ação, do Comitê de Enfrentamento do Covid e da Universidade da Unifesp, e também do Hospital São Paulo. Então, em parceria, nós estamos tentando enfrentar com esse período, né, difícil, mas que a gente pode tentar melhorar e ajudar nas colaborações de pesquisa. Obrigado. Passo a palavra à professora Marimélia para apresentar o professor Alexandre. Muito obrigada, professora Lia. Então, eu vou apresentar. Enquanto eu apresento, Michel, se você quiser já colocar a apresentação do professor Alexandre. Então, o Alexandre Tashima, ele é graduado em Engenharia Química pela Unicamp, fez também o seu doutorado pela Unicamp, fez um pós-doutorado no Instituto Butantan e um pós-doutorado no Instituto de Biomedicina de Valência, na Espanha, e durante o seu doutorado na Universidade Knowledge, que é na Holanda, biotecnológicos. E ele tem trabalhado muito com proteômica, peptidômica e espectrometria de massas. Ele, na Unifesp, foi professor adjunto da DEMA, de 2009 a 2014, e em 2014 ele ingressou no departamento de bioquímica, então ele é meu colega de departamento, na Escola de Medicina, e ele é professorado, né, e também vice-chefe do departamento. O Alexandre é orientador do programa de pós-graduação de Biologia Molecular da Escola Paulista de Medicina, e então para mim é um grande prazer apresentá-lo, né, não só como colega e vice-chefe do departamento, mas também como um excelente cientista, um colaborador, e agora, né, voltando todos os seus esforços e sua expertise para contribuir aí no enfrentamento à pandemia. Então, Alexandre, você tem aí cerca de 40 minutos para fazer a apresentação, e aí depois a gente vai para as perguntas, tá bom? Então, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. Então, bom, obrigado, Marimélia, pela sua apresentação, pela apresentação gentil, pelo convite, né, para fazer essa apresentação. Obrigado à Lia, né, à Pró-Reitoria e, enfim, a todo o grupo que está participando dessas iniciativas do Covid-19. Deixa eu me posicionar aqui, colocar em tela cheia. Bom, também é uma situação
nova aqui para todo mundo, eu acho, né? Eu espero que eu tô com as crianças em casa e as gatinhas aqui também, espero que a gente não tenha as interrupções, né? Bom, minha ideia é fazer a apresentação, então, sobre essa metodologia, né, de sequenciamento de anticorpos por espectrometria de massas, mas também eu queria contextualizar um pouco, né, com a situação atual, com o que tem saído de mais recente, de trabalhos mais recentes na literatura, que eu acho que tem saído muita coisa interessante, né, tanto em relação a anticorpos, iniciativas de vacinas, tal, né, então eu queria contextualizar um pouco isso também, né. Bom, deixa eu... Bom, esses são dados, né, da Universidade Johns Hopkins, né, então, dados desta terça-feira, né, do dia 5 de maio, mostram que o total de casos confirmados de Covid-19 superou, né, os 3.640.000, né, em todo o mundo, sendo que o número de mortes, né, está acima também de 255 mil. Essa curva aqui embaixo, né, mostra a curva de crescimento, curva de registro de casos nos Estados Unidos. A gente vê ainda um perfil crescente, né, mas uma certa desaceleração, né. Ops, espera aí. Tem que passar. Aqui, bom, os dados do Brasil também, da última terça-feira, né, mostravam 110.156 casos confirmados, né, e 7.485 mortes, né. Olhando aqui a curva do Brasil, nós vemos ainda um crescimento em fase exponencial, então nós estamos em ritmo bastante acelerado de crescimento, né. E aqui, né, os números de casos na China, né, que já estabilizou, né, a situação da, da, da doença, né, então até a última terça eram 83.966 casos confirmados e em torno de 4.600 mortes, né, mas olhando aqui a curva, né, passaram chegaram num platô, quer dizer, eles estabilizaram a doença lá, né? E bom, a única alternativa que nós conhecemos, né, o que nós temos até o momento para parar, né, para mitigar essa pandemia é o isolamento social, né? Bom, enquanto isso, né, diversos grupos no mundo têm trabalhado em diversas iniciativas para buscar uma terapia possível, né, para combater a Covid-19. Então, por exemplo, né, em um artigo de 28 de abril, né, na Nature, né, mostrava que havia pelo menos, né, pelo menos 90 grupos entre grupos de pesquisa em universidades e empresas, né, desenvolvendo vacinas contra o SARS-CoV-2, né. Então, bom, essas vacinas estão estudando diversas estratégias, como, por exemplo, o vírus inativado, né, ou vírus atenuado, estratégias com ácido nucleico, né, que possa produzir partes das proteínas virais no próprio organismo do indivíduo, né, vetores virais, né, ou vacinas baseadas em proteínas ou em fragmentos de proteínas, né. Então, quer dizer, tem uma série de iniciativas, né, e algumas em fase bem adiantada já de desenvolvimento, né. Então, há pelo menos 6 grupos, né, que já estão começando a fazer ensaios clínicos, né, ensaios clínicos em indivíduos para tentar chegar a uma vacina validada, né. Então, acho que esse seria o caso mais desejável, né, chegar a uma vacina contra a Covid-19, né. E, bom, a vacina, né, então, a vacina seria, a ideia da vacina seria fazer com que o nosso organismo possa reconhecer o vírus ou as partículas virais ou então proteínas virais, né, e o próprio organismo, né, através depois das células B, né, produzir anticorpos que possam neutralizar o vírus, né, as partículas virais. E aí, né, essas células B teriam memória, né,
e poderiam imunizar a pessoa, né, imunizar o indivíduo por meses, ou então, possivelmente por anos, né, após a imunização, né. Bom, enquanto isso não acontece, né, outras iniciativas também têm surgido, né, de grupos de pesquisa e mesmo de empresas, né, de possíveis fármacos, né, possíveis tratamentos para minimizar os efeitos, né, ou para poder melhorar o prognóstico dos pacientes, né. Então, o último medicamento que nós vimos aí na literatura, né, aparecendo para o combate ao vírus é o antiviral Remdesivir, né, que era um antiviral desenvolvido originalmente contra o ebola, né, e que demonstrou alguns efeitos promissores, né, alguns efeitos de melhoria dos pacientes, né. E, bom, diversos outros estudos que nós temos acompanhado, visto, né, com cloroquina ou hidroxicloroquina, nitazoxanida, com azitromicina, a própria heparina, né, contra a formação de trombos, tem mostrado resultados também interessantes, né, e agora também o surgimento de alguns de anticorpos monoclonais, né. Ops. Uma outra terapia, ou uma outra alternativa promissora, né, é o tratamento dos pacientes com plasma de convalescentes, né, a terapia com plasma de convalescentes. Então, alguns estudos, né, com um grupo pequeno de pacientes na China mostrou resultados bastante promissores, né. Alguns pacientes em estado grave, né, tratados com plasma de convalescentes, mostraram uma melhoria significativa, né, após o tratamento com esse plasma, né. Enfim, tem outros estudos sendo conduzidos em outros países, várias iniciativas, né, nos Estados Unidos de coletar e fazer tratamentos experimentais com plasma de convalescentes. Aqui no Brasil também, né, a Cosan, o Hospital Albert Einstein, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, enfim, entre outras instituições, né, que estão trabalhando com essa terapia experimental com plasma de convalescentes, né. E, bom, a ideia por trás, né, dessa terapia é que o paciente, né, que foi acometido pela Covid-19 e se recuperou, ele desenvolveu anticorpos, né, contra o vírus, capazes de neutralizar o vírus, né. Então, a ideia da terapia é coletar esse plasma, né, que contém os anticorpos capazes de neutralizar o vírus, né, e depois injetar, né, esse plasma dos convalescentes, né, em pacientes acometidos com a Covid-19, né. Inclusive, bom, existe também a menção a fazer profilaxia com esse plasma, mas em princípio ele está sendo usado para tratamento de pacientes em estado grave, né. Bom, a terapia com plasma convalescente já é conhecida já há mais de um século, né? Ela já foi usada em outras pandemias ou em outras doenças infecciosas no passado, né? E, né, ela foi utilizada com relativo sucesso em epidemias de difteria, da gripe espanhola, da primeira SARS, né, SARS-CoV, da MERS-CoV, enfim, entre outras doenças, né. E, bom, como aqueles estudos mostram, né, já tem relatos promissores, né, de bom prognóstico, né, do tratamento de pacientes graves com a SARS-CoV-2, né. Como ponto de dúvida, né, dessas terapias, né, que ainda não há um estudo clínico randomizado, né, atestando a eficiência da terapia, e ela pode causar algumas reações adversas, como lesão pulmonar associada à transfusão, né, e risco de aumento de coagulação. Apesar de que os estudos que foram publicados até o momento indicam que não há, até agora não houve relatos de efeitos adversos graves, né, dessas terapias,
Bom, o composto, né, terapêutico que contém que está nesse plasma convalescente são os anticorpos, né? Então, tem anticorpos específicos, né, anticorpos que neutralizam o vírus, né, e que são os componentes que de fato têm a ação terapêutica, né? Então, se esses anticorpos puderem ser sequenciados e produzidos, né, então, em princípio, né, eles poderiam ser usados para diagnóstico e terapia contra o Covid-19. Né? Bom, nesse sentido também existe atualmente uma corrida, né, na busca, né, desses anticorpos neutralizantes. Uma corrida, né, na busca desses anticorpos neutralizantes, né, que possam ser usados como na terapia, né, com efeito terapêutico. Então, um artigo publicado na Science, também nessa última terça-feira, mostra que há pelo menos 50 grupos, né, entre empresas e grupos de pesquisa em universidades que estão buscando anticorpos neutralizantes. E alguns estão em fase já bem adiantada de desenvolvimento, né? E, bom, a maioria desses anticorpos, né, eles têm como alvo, né, a proteína spike, né, a proteína que faz a ligação, né, com o receptor ACE2, né, na superfície celular, e faz com que a partícula viral seja internalizada pela célula, né? E a maioria, grande parte desses anticorpos, né, tem como alvo o receptor binding domain, que é o receptor lá da proteína spike que se liga a ACE2, né? Dois exemplos, né, dois trabalhos que saíram na literatura, né, mostrando alguns desses anticorpos já, mostrando a capacidade neutralizante de alguns desses anticorpos, né. Então, um deles, de um grupo da China, onde eles também sequenciaram, né, alguns anticorpos do plasma de convalescentes e mostraram, né, que alguns desses anticorpos têm uma capacidade promissora, né, de neutralização do vírus, né. Um outro trabalho que saiu também agora recentemente, né, na Nature Communications mostra um anticorpo monoclonal, né, de uma biblioteca de anticorpos contra a primeira SARS, né, que tem reatividade cruzada, né, com a SARS-CoV-2. Então, também tem a capacidade de neutralizar o SARS-CoV-2. Né. E, bom, as estratégias, né, usadas por esses dois grupos, né, então, do grupo da China foi a seleção de células B por fax, né, com sondas contendo o receptor binding domain, né, a parte da proteína spike, né, que se liga a ACE2, né, então eles fizeram a seleção dessas células B, depois sequenciamento, né, e desse grupo do anticorpo monoclonal, que é um grupo da Holanda, né, foi por seleção de hibridomas, né, contra a SARS-CoV, né, com reatividade cruzada com a SARS-CoV-2. Né. Bom, apesar de não tão difundida, né, uma abordagem por espectrometria de massas, né, ela vem sendo utilizada também há alguns anos com sucesso, né, no sequenciamento de anticorpos. Né. E a diferença da estratégia por espectrometria de massas é que o sequenciamento é feito não do DNA ou não do RNA de células B, mas a partir do próprio anticorpo expresso, da própria proteína expressa. Né. Então, a ideia, né, por trás dessa metodologia é que o anticorpo expresso, né, possa ser digerido, né, por enzimas proteolíticas como tripsina, GluC, pepsina, né, para gerar pequenos fragmentos que depois podem ser separados por cromatografia, ionizados
analisados e fragmentados no espectrômetro de massa, né? E a partir desses fragmentos peptídicos, né, que se possa montar a estrutura original, né, a sequência primária original daquele anticorpo expresso, né? Bom, a técnica, né, na técnica de espectrometria de massas, né, aplicada na área de proteínas, já é conhecida e usada, né, vem sendo desenvolvida e aprimorada, né, há mais de 20 anos, né. Então, numa análise proteômica, né, basicamente numa análise proteômica, você também tem lá uma proteína, ou então uma mistura de proteínas que são digeridas até os peptídeos. Esses peptídeos são separados por cromatografia e analisados, né, numa primeira fase tem a massa intacta analisadas no espectrômetro de massa, e numa segunda fase são fragmentados para gerar os espectros aqui dos peptídeos, né. Esses peptídeos, esses espectros de fragmentação são depois, então, comparados, né, com sequências de proteínas depositadas, né, e gerando aqui um score de identificação, né. Então, seria a base da análise proteômica, né. Agora, em 2008, né, o Nuno Bandeira, né, um pesquisador lá da Universidade da Califórnia em San Diego, né, o grupo de lá, eles publicaram um trabalho, né, na Nature Biotechnology mostrando o sequenciamento completo, né, o sequenciamento de novo completo, né, de anticorpos monoclonais usando essa estratégia de análise por espectrometria de massas, né. Então, o interessante dessa análise, né, é que ele não usou nenhuma sequência conhecida, quer dizer, ele não usou as sequências já depositadas em banco de dados, mas a partir da sequência, ou a partir dos espectros de fragmentação, né, dos peptídeos gerados pela digestão por várias enzimas, né, eles foram fazendo a interpretação desses espectros, né, e fazendo a sobreposição, né, das sequências até chegar, né, à sequência do anticorpo completo, né. Então, quer dizer, é relativamente recente, né, mais recente esse trabalho, mas vem sendo também aprimorado, né, ao longo dos últimos anos, né. Então, por exemplo, né, depois, em 1917, né, o grupo do Nuno Bandeira fez uma demonstração de uma prova de conceito, né. Então, por exemplo, eles pegaram os anticorpos de um paciente que havia sido acometido com citomegalovírus, né, tinha sido acometido e curado, né, e eles retiraram, então, o plasma desse paciente e purificaram, né, os anticorpos por diversas etapas de cromatografia, né, então cromatografia de afinidade contra um antígeno do vírus, depois cromatografia de troca iônica, né, para descomplexar, né, os anticorpos policlonais e chegarem a alguns anticorpos isolados, né. Então, esses anticorpos isolados foram submetidos à análise por digestão, né, análise por espectrometria de massas e depois, né, montadas as sequências por sobreposição desses peptídeos digeridos, né. Então, como validação da sequência, né, uma das etapas de validação da sequência era que essa sequência completa aqui montada, né, pela sobreposição dos peptídeos digeridos, tivesse a mesma massa do que os anticorpos intactos originalmente aqui eluídos das cromatografias, né. Depois dessas etapas aqui de validação, os anticorpos foram clonados, né, em células de mamíferos, né, e expressos e tiveram, né, a funcionalidade testada. Então, alguns desses anticorpos demonstraram ligação, né, afinidade contra os antígenos virais, né.
Bom, só um pouquinho aqui da base, né? Como funcionaria, como funciona, né, esse sequenciamento por espectrometria de massas, né? Ele tem uma certa similaridade com o sequenciamento de DNA ou RNA, né? Nós vamos pegar aqui uma sequência de uma proteína bastante conhecida, né, a BSA, albumina de soro bovino, e aqui está a sequência de aminoácidos dela, né? Então, vamos supor, por exemplo, que eu faça a digestão dessa proteína por tripsina, né? Então, a tripsina faz a clivagem, né? Faz a clivagem em lisina e arginina na posição C-terminal. Então, aqui em vermelho, né, estão marcados os aminoácidos, essa lisina, os aminoácidos em vermelho, onde eles seriam clivados, e os peptídeos gerados, né? Então, entre uma pós-lisina aqui, por exemplo, né, um dos peptídeos possíveis seria aqui, desde esse ácido aspartico até essa outra lisina, esse outro aqui, da glicina até essa outra lisina, e assim por diante. Então, teríamos vários peptídeos aqui gerados nessa proteólise, né? Por exemplo, digestão, depois, uma amostra separada, né? Se fizermos, por exemplo, a digestão por glucê, né, temos clivagem, né, em ácido aspartico e ácido glutâmico na posição C-terminal. Então, também vários possíveis peptídeos gerados aqui, né? Ops. Quimotripsina, por exemplo, clivagem tirosina, fenilalanina e triptofano C-terminal, então também esses possíveis peptídeos gerados, né? E, por exemplo, termolisina, né? Se a gente usar termolisina, temos clivagem em todos esses aminoácidos aqui na posição, clivagem na posição N-terminal, né? Então, vários possíveis peptídeos gerados aqui, né? Bom, aí vamos imaginar que eu analise, né, cada uma dessas amostras, né, de digestão proteolítica no espectrômetro de massa separadamente. Então, eu vou pegar só um segmento aqui da albumina, né, só para exemplificar. Então, por exemplo, vamos supor que nós encontrássemos esses 3 peptídeos aqui, né, da albumina numa digestão por tripsina. Se eu não conheço a proteína, por exemplo, bom, eu posso ter essa identificação desses peptídeos, mas eu não sei em princípio, né, em que ordem que eles estariam. Então, se eu fosse montar essa sequência aqui, eu não sei se esse peptídeo aqui é o primeiro, ou esse, né? Bom, à medida que eu vou analisando outras, né, então, como por exemplo, quando eu depois analisando a digestão por quimotripsina, né, então, por exemplo, vamos dizer que eu encontrasse esses outros 2 peptídeos, né, então, por exemplo, esse primeiro peptídeo termina com AEDK, né, e esse outro peptídeo começa com AEDK, e aí ele continua, quer dizer, então, pela sobreposição, né, das sequências, né, eu posso ir montando, né, a estrutura original da minha proteína, né. Então, aqui um outro peptídeo mostrando sobreposição também, né, e à medida que eu vou juntando os outros dados, né, eu vou completando as lacunas que faltam, né. Então, os outros peptídeos fazem a sobreposição e vão permitindo, né, que eu possa traçar a estrutura original completa daquela proteína, né? Então, por exemplo, aqui, depois da análise com termolisina, né, eu praticamente completei todas as lacunas aqui desse segmento, né? Então, no final, por exemplo, pela sobreposição, né, dos espectros, né, de cada uma das enzimas, né, eu teria, por exemplo, esse segmento aqui da minha proteína original. Então, essa é a ideia básica, né, por trás do sequenciamento de anticorpos por espectrometria de massas, né. Bom, então a ideia, né, que nós tenho discutido, né, com os colegas, né, com os colaboradores, seria usar uma metodologia, né, similar, né, onde nós pudéssemos pegar algumas das proteínas, né, das proteínas possivelmente recombinantes, né, do SARS-CoV-2, ligar, né, colocá-la, né, em
colunas de afinidade, ou fazer uma cromatografia de afinidade, e possivelmente outras etapas de cromatografia para refinamento, para recuperar, né, os anticorpos lá do plasma de convalescentes, né? E uma vez recuperado esse anticorpo, ou esses alguns possíveis candidatos, né? Então, esses anticorpos seriam submetidos à digestão, né, por diversas enzimas, né? Esses fragmentos peptídicos, né, clivados, seriam analisados no espectrômetro de massa e gerariam os dados espectrais de sequência, né? Então, depois, por ferramentas de bioinformática, né, nós faríamos a sobreposição desses fragmentos, desses peptídeos, né? E então a ideia seria montar, né, a estrutura original daqueles anticorpos, daquele anticorpo ou daqueles anticorpos, né? Uma vez que tenhamos a sequência, essas sequências poderiam ser clonadas, né, e expressas em células REC293, né, para poder gerar, reproduzir, né, esses anticorpos específicos, né. E depois, bom, a ideia, né, uma vez que tenhamos esses anticorpos específicos, aí testar o potencial de neutralização contra o SARS-CoV-2, né. Então, essa seria uma ideia, basicamente a ideia, né. Bom, como resultados anteriores, né, o que já fizemos anteriormente nesse sentido, não especificamente com anticorpos, né, mas eu tenho trabalhado na descoberta de peptídeos e proteínas, né, de secreções animais, né, de venenos de animais peçonhentos brasileiros. Então, por exemplo, né, num trabalho com o veneno da aranha Cantoscurria gomesiana, né, que é uma tarântula, vive principalmente aqui na região sudeste, né, nós sequenciamos alguns peptídeos, por exemplo, um peptídeo potencialmente antimicrobiano, né, que tem essa sequência aqui, de 5,5 kilodaltons, né, e 48 aminoácidos, né. No outro trabalho com o veneno de Botrops atrox, né, nós também verificamos a sequência completa de uma fosfolipase A2, né, de 13,9 kilodaltons e 121 aminoácidos, né. Bom, esses trabalhos foram assistidos também pelas sequências transcriptômicas, né, o que ajudou bastante, né. E num trabalho com anticorpos do soro antibotrópico, né, o soro antiofídico, que é produzido em cavalos hiperimunizados, né, não era o objetivo do trabalho fazer o sequenciamento, né, mas a caracterização, mas só para exemplificar, né, nós chegamos aqui a algumas sequências de cadeias leves e pesadas, né, dos anticorpos, né, e o que nós observamos é que é possível sequenciar boa parte, né, da sequência desses anticorpos por espectrometria de massas, né, mesmo sem ter o enriquecimento, né. Bom, claro que aí nós não teríamos que depois focar em estratégias de purificação e enriquecimento para obter, né, de forma bastante confiável, ou mais confiável, né, cada um dos CDRs, né. Mas, por outro lado, né, essas sequências dos CDRs também não são tão longas, né. Claro, existem alguns desafios aí, né, para poder sequenciar esses CDRs, né, talvez ter o transcriptoma de células B ajude bastante, né, mas basicamente essa seria a ideia, né. E, bom, a metodologia base, né, para fazer esse sequenciamento seria a espectrometria de massas, né. Então, basicamente essa a ideia, né, que eu queria apresentar para vocês. Bom, eu queria agradecer, né, a todos os colaboradores com quem eu tenho conversado, né, para elaborar essa possível estratégia, né. Então, os colaboradores
professores aqui da Escola Paulista de Medicina, né, do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unifesp. Também tem os colaboradores do ICB USP, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né, do Hospital Albert Einstein, né, e obrigado a todos pela atenção. Alexandre, muito obrigada pela sua apresentação. Acho que é super interessante. Esse é um método que é muito bacana e eu acho que agora, nesse momento, ele vai ser bastante importante, né? Tem duas perguntas já aqui no chat. A primeira é da Melissa Fessel, perguntando se glicosilação do anticorpo... antes, desculpa, eu só vou responder duas perguntas do pessoal que está no streaming. Uma pessoa que diz que não consegue entrar, realmente, como a sala estava cheia, aí tem que ser pelo streaming, não dá para... E aí, então, vocês só conseguem fazer perguntas pelo chat. Então, agora, quem quiser que estiver no streaming pode mandar as perguntas. A segunda, e a outra era a respeito de certificado. Então, se alguém se inscreveu pelo site da PROEC, da Pró-Reitoria de Extensão, que é onde está registrado o webinário, aí pode ir lá e emitir o próprio certificado. Porque nós não estamos fazendo certificados específicos, mas pode ser feito pelo site da PROEC. Então, e não tem lista de chamada também, que é uma outra pergunta que alguém fez aqui, nós não temos lista de chamada. Então, vamos lá, vou voltar para a pergunta. Então, a primeira era essa, né, da Melissa, a respeito de glicosilação, e se no caso de ser glicosilado a proteína, se você, ou do anticorpo, aí, se você teria que remover a glicosilação antes de fazer o sequenciamento. Glicosilação realmente torna a análise muito mais complexa, né? Então, o ideal seria fazer a deglicosilação primeiro, né, dos anticorpos, para depois partir para as outras etapas de digestão e análise, né? Então, glicosilação é complexo. A próxima pergunta Agora eu tô com a minha cachorra. Então, ainda bem que a gatinha não veio aqui também, porque às vezes ela aparece. Mas todo mundo está passando por isso, né? Compreensível. Então, Leonardo Bittencourt, que está perguntando como que essa ferramenta organiza de forma correta a estrutura do anticorpo após a digestão e a obtenção dos espectros. Então, a montagem depois da sequência, né, seria por sobreposição de diferentes espectros, né? Então, você tem lá os espectros que são obtidos por tripsina, por exemplo, né? Sem conhecer a sequência original, né, não tem como saber exatamente determinados pedaços, se eles vêm antes ou depois, né? Então, mas pela digestão por várias enzimas, né, você vai gerar vários fragmentos que se sobrepõem. Então, esses fragmentos que se sobrepõem vão ajudando a montar a sequência da proteína original, né? Não só a identidade dos aminoácidos, mas a posição, né? Então, só pela sobreposição dos peptídeos obtido por diversas enzimas, é que é possível fazer, né, a montagem original. Tá sem som, Mari, tá sem som. Você tá sem som. Pronto. Desculpa. Uma pergunta do Marcos Grignani, se em comparação com outros métodos, né, para responder essa pergunta do sequenciamento, quais seriam as vantagens de você utilizar a espectrometria de massas? Aí acho que eu vou emendar com uma outra, que é logo depois, que é Dilza Trevisan, que ela pergunta quais as ferramentas de bioinformáticas que seriam utilizadas para a sobreposição da sequência dos peptídeos e se já existe um workflow do mesmo jeito que tem para o genoma. Bom, primeiro, quais seriam as vantagens, né?
Bom, acho que tem bastante coisa interessante para falar sobre isso, até assim, pensando ou refletindo sobre as diversas estratégias que têm aparecido, né? Tem aparecido muita coisa interessante, né, em relação aos anticorpos, né? Bom, uma vantagem seria que você pode trabalhar com anticorpo expresso e focar, né, selecionar aqueles que têm especificidade contra antígenos que você quer testar, por exemplo. Você pode colocar esses antígenos numa coluna e pré-selecionar esses anticorpos, né? Se existem workflows, já existem alguns workflows, né, para fazer esse tipo de análise. Então, existem algumas ferramentas free, né, gratuitas, você pode pegar os espectros, as sequências de espectros e alimentar nessas ferramentas para fazer as montagens, né? Existem softwares comerciais, né, que fazem isso também, né? Existem alguns softwares comerciais que fazem esse tipo de montagem com dados de espectrometria de massas, e existem algumas empresas que prestam esse serviço, né? Você pode mandar o anticorpo, né? Manda lá 100 ou 200 microgramas do anticorpo para a empresa, e a empresa faz toda essa estratégia, né? Ela faz a digestão, né? Quer dizer, isso mais para anticorpo monoclonal, né? Teria que ser uma sequência do anticorpo, uma sequência única. E você manda lá e a empresa faz a digestão, a análise e entrega para você o anticorpo. E tem empresas até que oferecem a expressão, quer dizer, eles poderiam já terminar esse serviço já com uma determinada quantidade do anticorpo já expresso, né? Bom, em relação à comparação com outras estratégias, né? Assim, eu acho que de 2008 para cá, né, essa estratégia de sequenciamento do anticorpo por massa se desenvolveu bastante, né? Assim, foram criadas ferramentas de bioinformática, os espectrômetros de massa, né, nos últimos 10 anos deram um salto muito grande, né, em sensibilidade, resolução, velocidade de aquisição, né? Então é uma tecnologia já que consegue consegue fazer, né, consegue fazer isso até de forma comercial, né? Agora, eu tenho acompanhado, né, nessas últimas semanas, o que tem saído de sequenciamento de anticorpos na literatura, né, com sequenciamento tipo single cell sequencing, né, pega lá single cell de células B, e tem coisas muito incríveis, né? Por exemplo, grupos lá nos Estados Unidos, e acho que alguns na Europa também, já vão partir para ensaios clínicos com os anticorpos expressos, né? Então, assim, foram muito rápidos, né? De pegar, fazer seleção de células B, sequenciar diretamente, já produzir esses anticorpos para testar, né? Então, tem lá, o que eu achei mais impressionante foi o grupo da Universidade de Vanderbilt, né? Que já está com alguns anticorpos selecionados, né, para partir para produção e ensaios clínicos. Tem uma empresa no Canadá também que já conseguiu em torno de 500 anticorpos e está fazendo a seleção. Então, assim, eu vejo que tem uma estrutura que vem sendo montada, não é de agora também, né? Também, antes da pandemia, já havia outras iniciativas para anticorpos para tratamento de câncer, por exemplo, né? De outras doenças, né? E isso vem sendo desenvolvido muito, acho que ao longo dos últimos 5 ou 10 anos, né? Enfim, eu acho que a tecnologia de espectrometria de massas, para isso também, tendência que isso se desenvolva. Agora, eu não sei, de verdade, eu não sei, eu vejo que essas outras plataformas deram um salto muito grande, né? Deram um salto muito grande. Então, Bom, a gente tem umas 10 perguntas ainda. desculpa, tá bom, tá bom. O pessoal ficou muito interessado. Além de Uhum. vários parabéns, aí depois também a gente passa para você. Tá. Bom, tinha uma pergunta aqui do Giuseppe, que era se você fazia o sequenciamento manualmente, a sobreposição, desculpa, manualmente, mas acho que você já respondeu, né?
O Maurício Frota Camacho está perguntando se existe alguma dificuldade inerente de características físico-químicas e de modificação pós-tradução dos anticorpos, né, para quando você vai realizar a espectrometria. Tem. Por exemplo, uma dificuldade muito grande, por exemplo, é a diferenciação de aminoácidos isóbaros ou quase isóbaros, assim, que têm a mesma massa. Por exemplo, leucina e isoleucina, né, não podem ser diferenciados por espectrometria de massas, né? Então, para isso, você tem que ir ou para especificidade enzimática, né, ou por busca de homologia, né, ou para métodos alternativos de fragmentação, né? Então, existem alguns métodos alternativos de fragmentação de massas que você poderia diferenciar leucinos e euleucinos, né? Então, essa é uma dificuldade. Existe também a dificuldade de alguns aminoácidos não fragmentam muito bem, né? Por exemplo, quando você tem glicina e alanina, ou alanina-glicina, você não sabe exatamente qual a ordem. Se você não tiver uma boa fragmentação, você não sabe qual é a ordem, se era glicina ou alanina-glicina, né? Então, depois, numa síntese, você pode fazer uma grande diferença, né? Bom, a maneira de sobrepor essa dificuldade é você ter produzir vários peptídeos, né, por várias enzimas diferentes e contar com vários espectros para cada aminoácido, né? Então, cada aminoácido poderia ser explicado por, sei lá, pelo menos 10 ou 15 espectros, alguma coisa assim, né? E, bom, a outra coisa que poderia ajudar muito é o transcriptoma, né? Então, acho que uma abordagem mais promissora seria usar espectrometria de massas junto com o transcriptoma, né? Porque aí o transcriptoma poderia validar a sequência obtida por espectrometria de massas, né? Mas, bom, tenho conversado com os meus colegas também, né? O transcriptoma de células B também tem as suas próprias dificuldades. Então, né, quer dizer, tem muitos desafios também aí no caminho. Tá ok. Eu vou juntar duas aqui. Uma é Gislaine Andrade, a outra é da Gisele Zenker. Então, a Gislaine quer saber qual é o critério de seleção das enzimas que você usa na digestão. E a Gisele quer saber, no caso da glicosilação, se você pretende expressar isso depois, se essa falta de informação da glicosilação não seria um problema. Ó, gatinha. Eu entendo. Então, bom, a ideia sobre a glicosilação, né? A ideia depois que a gente tem a sequência é expressar isso em célula REC, né? Então, quer dizer, ela mimetizaria as mesmas características que teriam, né, o anticorpo natural, né? Essa é a nossa hipótese, né? E sobre a seleção de enzimas, né, a ideia é que as enzimas tenham sítios de clivagem diferentes, para que você possa ter peptídeos gerados em diversos pontos, né, para poder fazer a sobreposição. Então, por isso, né, o uso de várias enzimas, né. O Rodrigo Tamura está com duas dúvidas. Ele quer saber, primeiro, por que a proteína do nucleocapsídeo, porque ele entende que as proteínas AM, S e E, para pescar os anticorpos, seriam assim, mais compreensível, né, de utilizar, uma vez que elas estão expostas, mas que a proteína N ela é interna, então por que essa opção? E a segunda pergunta dele: o desenvolvimento de anticorpos contra a proteína S também tem sido relacionado com exacerbação da resposta inflamatória. Então, se você planeja mapear esses anticorpos também. E eu vou aproveitar e juntar com uma outra pergunta aqui do Martin Wurteli, lá de São José dos Campos, se você viu se alguém já publicou a sequência de algum IgG contra o SARS-CoV-2. Juntei três aqui, tudo bem? Tá, bom, sobre as proteínas, né, na verdade eu coloquei lá aquelas todas só para exemplificar, né, a gente sabe que algumas são mais promissoras que as outras, provavelmente a proteína S é a que seria mais relevante para isso, né, mas eu coloquei as outras porque, bom, né,
pode ser que a gente chegue a testar alguma outra, né? Mas possivelmente não todas mesmo. Algumas são pouco promissoras, não teria muito sentido, né? Mas coloquei mais para exemplificar. Aí as outras sobre as proteínas, do Martin, né? Se já Então, publicaram, se já publicaram, então, eu vi os trabalhos, mas eu não vi as sequências publicadas. Quer dizer, eles publicaram os trabalhos mostrando a capacidade de neutralização, mas ninguém ainda colocou a sequência. Até colocaram comparativos de sequências, né? Homologias, né? Tipo, mas sem mostrar a sequência. E acho que a outra parte da pergunta do Rodrigo tinha sido o desenvolvimento de anticorpo contra a proteína S, que ela sim, tipo, ela é muito relevante na exacerbação da resposta inflamatória. Então, você estava planejando. Então, eu tenho conversado, né, com a professora Daniela, né, que é colaboradora também, lá do ICT, e uma possibilidade é fazer os fragmentos SCFV, né, ou então fazer expressar o FAB, né, mas a gente tá ainda discutindo algumas possibilidades, tem isso mesmo. O que eu li também, nesse último artigo que eles publicaram na Nature sobre a corrida dos anticorpos, né, um dos envolvidos lá em dos laboratórios estava falando que os anticorpos, né, também precisa tomar cuidado, porque alguns, eles promovem a infecção, né, eles não... Pode ser que ele in vitro mostre lá uma neutralização, mas em vivo ele pode promover a infecção, né, então precisa ver tudo isso com muito cuidado ainda, né. O Juliano também está presente, ele está perguntando aqui qual seria a aplicação desse método que você apresentou nas urgências atuais. Qual seria uma aplicação, se teria uma aplicação imediata? Olha, a aplicação imediata seria a obtenção do anticorpo, né? E aí a produção do anticorpo como possível produto terapêutico para diagnóstico, assim. Agora, quão rápido isso seria, né? Imediato, eu acredito que no nosso caso não, pelo menos alguns meses aí, até você chegar ao anticorpo, né? E depois mostrar que ele neutraliza e aí depois até isso partir para virar um produto, né? Eu não sei, bom, a gente sabe da nossa realidade aqui no Brasil, né? Eu pensei inicialmente como um projeto de pesquisa, claro que seria muito interessante se a gente chegasse num anticorpo que neutralizasse bem e depois pudesse virar um produto, né? Mas eu não sei dizer. Inclusive a Maísa, né, a Maria Luísa Oliva, também lá do departamento, está perguntando se não seria viável identificar um peptídeo de um anticorpo já selecionado que bloqueasse o receptor. Então, isso também é uma das nossas ideias, né? Na verdade, assim, se você consegue achar um fragmento peptídico, provavelmente ele não vai ter a mesma força de interação do que o anticorpo inteiro, né? Mas seria muito mais rápido, por exemplo, produzir um peptídeo, um fragmento pequeno que pudesse reconhecer e bloquear a infecção, né? Talvez você usasse ele em concentrações mais altas, né? Mas seria muito mais rápido de fazer uma prototipagem, por exemplo, né? Então, isso é uma ideia possível também. Tem duas perguntas aqui a respeito da técnica, então eu vou juntar as duas. Uma delas, da Daniele Santos Lima, que ela quer saber se para esse tipo de estudo é usado o MALDI-TOF somente, ou se você pode usar outros métodos de espectrometria de massas. E a Isabela Carvalho perguntou qual é a influência do tipo de cromatografia antes do massa no sequenciamento do anticorpo e quais métodos de separação seriam mais vantajosos. Uhum. Em relação aos métodos de cromatografia, né, a ideia seria descomplexar a amostra, né? Então, quanto mais você conseguir descomplexar a amostra antes de analisar no espectrômetro, né, melhor, porque
quando você parte do plasma de convalescentes, você tem muitas possíveis sequências lá, né? Muitas sequências de anticorpos, diferentemente do anticorpo monoclonal, né? Mas de um plasma você tem lá milhões, bilhões de possíveis sequências. Então, quanto mais você descomplexar, melhor, né? Assim, o método, a cromatografia, depois, antes, para descomplexação, acho que cromatografia de afinidade, troca iônica, né? Aquelas tradicionais de purificação de proteínas, né? Para a espectrometria de massas dos peptídeos, né, a cromatografia compatível, né, é de fase reversa, né, usando uma coluna C18 e solventes orgânicos, né, para poder ter uma boa ionização. Sobre o mal de TOF, eu acho que ele é muito bom assim para, por exemplo, observar a massa intacta, até assim para identificação de alguns peptídeos, mas para essa estratégia de sequenciamento você precisa de espectros com uma relação bem alta de sinal-ruído, né? O MALDI ele é muito bom por ser rápido, sensível, mas ele gera espectros muito ruidosos, né, de fragmentação. Então, quando você chega na região de baixa massa, né, você tem muito sinal de matriz, né? Então, fica muito difícil quando você não conhece a sequência do seu peptídeo, da sua proteína, né, separar ali naquela região quem é sinal, quem é ruído. Então, o melhor mesmo é usar eletrospray. Inclusive, o Juliano acabou de fazer um comentário aqui que as proteínas recombinantes do vírus, por si só, já são um desafio, né? Então... Sim. Não, eu tenho conversado. Tem vários desafios, na verdade, né? Tem as proteínas recombinantes, né? Que não são fáceis de expressar, e quando a spike, por exemplo, é uma proteína altamente, assim, pouco solúvel, né? Então, eu tenho conversado lá com os colegas do ICB que eles estão com uma certa dificuldade de solubilizar aquela proteína. Então, quer dizer, se você não solubiliza bem, não consegue ligar bem numa coluna, né? Então, tem muitos desafios aí, né? Essa própria análise de espectrometria de massas tem os seus desafios, né? Com às vezes fragmentações incompletas, às vezes aminoácidos isóbaros. O transcriptoma tem seus próprios desafios também, porque você tem a região constante muito, muito fácil de pegar ali das células B, né, dos anticorpos, mas quando você chega lá nos CDRs, né, é muito complicado, né, porque você tem muitas sequências homólogas que se diferenciam só nos CDRs, né, então tem bastante desafio aí. Né? Podemos mais um pouquinho? Você? Sim. A Juliane Vismari de Oliveira está dizendo que tem muitos artigos têm atribuído um papel patogênico à proteína hemaglutinina esterase. Porém, ela diz que não viu trabalhos que considerassem especificamente como um alvo. Se você tem alguma informação a respeito. Não. Bom, interessante, mas eu não conheço a respeito. E tem, acho que mais uma aqui, Ian gostaria de saber se essa técnica aplicada aos anticorpos também poderia identificar possíveis mutações do vírus. Do vírus? Bom, sim. Talvez Sim, mas eu acho que aí do vírus é muito mais fácil, mais rápido você fazer o sequenciamento direto do RNA, né? Do que fazer isso por massas, né? Até porque, assim, a quantidade de vírus, de proteína viral, assim, é muito, muito pequena, né? Tá certo. Bom, eu acho que acho que conseguimos cobrir todas as perguntas. Enquanto a gente estava aqui, né, nessa parte de perguntas, a gente já deixou aqui o nosso cronograma dos próximos 2 webinários, né? A gente está fazendo sempre às sextas-feiras, às 11 horas da manhã, nesse mesmo link sempre. Na próxima sexta, a gente vai ter um seminário duplo com a professora Maria Juliano e o professor Luiz Juliano, que está aqui assistindo.
sobre os mecanismos patogênicos do SARS-CoV-2, né? E falar mais especificamente a respeito do papel das proteases. E no dia 22, que é na outra sexta-feira, daqui 15 dias, a gente vai mudar para análise econômica, né? Com o André Roncaglia, que é professor do campus Osasco, da escola lá da EPEM, da Escola de Economia e Negócios, da Unifesp, e ele vai falar sobre a economia pós-pandemia, a superação da crise e a retomada da atividade, que é também, né, além da toda a preocupação biológica e da saúde, né, e epidemiológica, essa questão social e econômica também está nos preocupando muito, né? Bom, eu não sei se você gostaria de dizer mais alguma coisa para encerrar, Tashima, ou podemos... Não, só queria agradecer, né, o convite, né? Foi muito interessante a gente discutir todos esses pontos e, bom, obrigado aí a todos pela atenção. Bom, pessoal, muito obrigada. Então, aí a gente espera vocês na próxima sexta.